Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, em debate as saídas para as finanças públicas do Rio Grande do Sul. No início do século XX, o Rio Grande do Sul era um estado modelo, mas no século XXI nós ocupamos as últimas posições em sustentabilidade fiscal no nosso país. Há 40 anos, os gaúchos convivem com a crise. Para discutir as saídas para o Rio Grande do Sul, nós convidamos para o Domínio Público de hoje Darcy Francisco Carvalho dos Santos, bacharel em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Integração Econômica e Comércio Internacional pela PUC. Foi auditor de controle externo no Tribunal de Contas, auditor de Finanças Públicas na Secretaria da Fazenda, diretor-geral da Secretaria da Justiça e diretor administrativo financeiro da Secretaria da Educação. Atualmente é membro do Conselho de Economia do Rio Grande do Sul, onde foi vice-presidente. Publicou livros, obras e trabalhos técnicos sobre finanças públicas e previdência social e recebeu o prêmio do Tesouro Nacional em 3 oportunidades. É também nossa convidada, a economista Patrícia Palermo, que é economista-chefe do Sistema FEComércio no Rio Grande do Sul, SESC e SENAC. Patrícia é formada com laurea acadêmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre e doutora em economia. Foi 2 vezes vencedora do Prêmio Jovem Pesquisador da CNPq. Leciona nos cursos de Administração e Relações Internacionais da SPM e é também professora na graduação e pós-graduação das faculdades São Francisco de Assis e na pós-graduação da Uniriter. Foi economista que participou da equipe da Agenda 2020 e também como economista da Fiergs por 7 anos. Em 2016, ela foi escolhida economista do ano. Professor Darcy, o senhor publicou em final de 2013, na verdade foi início de 2014, este livro, O Rio Grande do Sul tem saída, perguntando, e apresentando para o Rio Grande do Sul alternativas. De 2014 até agora, passaram 3 anos, a situação do Rio Grande do Sul piorou? Só fazer um pequeno complemento. O primeiro capítulo desse livro foi feito pela Patrícia e outro colega economista. Bom, a situação piorou. Quando foi publicada, esse livro saiu no final de 2003, muitos reajustes salariais que foram dados em abril, porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe de colocar 8 meses antes de terminar o exercício da reajuste. Então eles foram dados até abril de 2014. E em abril de 2014 foram dados muitos reajustes salariais. E aqueles famosos que vão até 2018, Eu costumo dizer que são reajustes que corrigiram injustiças históricas no Estado. Tem diversos adjetivos positivos, mas falta uma condição substantiva, que é a capacidade financeira do Estado em atendê-los. Então a situação piorou, e muito. Patrícia, como é que tu vê esse agravamento da crise? Eu vejo esse agravamento da crise como 2 questões importantes, Nós tivemos um problema sério da ordem da receita, Porque quando a crise vem, ela abala a capacidade produtiva do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, também a capacidade das receitas crescerem ao longo do tempo. Então, a gente tem, obviamente, um problema por parte da receita, que perde força em termos de taxa de crescimento, mas, por outro lado, também tem essa questão relacionada à expansão das despesas. Existe, no caso do Rio Grande do Sul, e eu acho que no Brasil como um todo, não existe uma clareza para a população entre o vínculo que existe entre impostos que se arrecadam e gastos que o governo faz. Então, muitas vezes, as pessoas dissociam essas 2 ideias. Não entendem que para um governo gastar, ele precisa arrecadar. Então, as pessoas fazem pressão para que o governo gaste porque elas acham que o governo pode e precisa gastar. E elas acreditam muitas vezes que governos que gastam mais são aqueles governos que mais protegem os mais pobres, quando na verdade não é isso que acontece. Quando o governo gasta além da sua capacidade, quem mais faz mazelas é a população mais pobre. Porque quando você provoca o aumento do endividamento, em termos nacionais, por exemplo, quem tem dinheiro para emprestar para o governo e ganhar com isso é a parcela mais rica da sociedade. Então existe uma transferência de renda
pró-rico da nossa sociedade. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, dada a nossa incapacidade, né, de até aumentar o nosso nível de endividamento e tudo mais, esse excesso de gastos, esse estrangulamento do orçamento público acaba tendo umas elas relevantes na qualidade dos serviços públicos entregues à sociedade. Então, nos últimos tempos, eu acho que a gente foi punido duas vezes. Um pela receita que não crescia e, por outro, por um aumento de despesas que não cabia dentro do orçamento público. O senhor fala no livro, obviamente faz uma regressão, né, no passado das origens, né? Como é que o senhor vê essa questão? Onde é que estão as raízes dessa crise que nós estamos vivendo? Obviamente que ela se agravou nesses últimos 3 anos, mas ela é mais profunda, né? Sim. Ela passa, inclusive, as últimas 4 décadas. Antes de eu dizer, eu esqueci de dizer 2 outros fatores que fizeram agravar a crise. Foi a crise econômica, que caiu a arrecadação, e o esgotamento dos recursos que até então vinham financiando os déficits. Bom, o que aconteceu? O Estado, entre 70 e 98, quando fez o acordo da dívida, em 28 anos, ele teve uma média de déficit primário, quer dizer, déficit antes da dívida, 15% ao ano. E formou uma dívida que se multiplicou por 27 vezes em 28 anos. E hoje nós estamos todos esses problemas para renegociá-la. Então, resumindo, nesses 28 anos, nós fomos, assim, negligentes com as contas públicas. Eu costumo dizer que nós não cumprimos aquele pensamento do nosso hino, que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Nós estamos escravos disso aí por não termos a virtude da responsabilidade fiscal. E em 98 houve o acordo da dívida, foi estabelecido um ajuste fiscal. A partir do governo seguinte, foi o governo do senhor Olívio Dutra, já começou esse ajuste, continuou pelo governador Rigoto, depois pela governadora Ieda, que ela conseguiu conjugar 3 coisas que fez com que eu reduzisse o déficit: contenção rigorosa de despesa, mas ela teve ela foi ajudada pelo crescimento da arrecadação na boom das commodities e também pelo fator da substituição tributária, que ela aumentou a substituição tributária. Então, isso aí fez com que praticamente desaparecesse o déficit. Evidentemente que não se cumpria aquelas vinculações constitucionais, mas nunca se havia cumprido. Dali em diante, o Estado estava mais ou menos bem. Ela deixou os 4 bilhões de depósitos judiciais, que ela praticamente não usou, só usou no primeiro ano. Só que depois, o governo seguinte, ele caiu a arrecadação para ele. Caiu a arrecadação e, ao mesmo tempo, ele exagerou na despesa, principalmente a despesa com o pessoal. E aí, resumindo, essa é a situação do Estado. Hoje o Estado está numa situação, não quero pular, que fez o que salvou o Estado até agora, que está nos trazendo sem fechar 2 meses de atraso de salário, foi o acordo da dívida de 2016. 6 meses não pagou nada, mais 6 meses pagou decrescente. Agora o governo não conseguiu cumprir nem aquele acordo, entrou na justiça e está com a liminar deixando de pagar a dívida. E mesmo não pagando a dívida, está atrasando salários. A dívida não é o problema maior do Estado, é um dos. O maior problema do Estado é o previdenciário. Esse se agravou ao ponto de, eu costumo dizer assim, ó, as pessoas me cobram, porque eu estou privilegiado, ele está falando. Não, mas eu sou privilegiado e reconheço e acho que tem que mudar isso. Quando eu entrei para o Estado, entrei em 74, mais ou menos, um pouco por aí, a dívida era 20%, os inativos eram 20% da folha. Hoje eles são 56%. Quer dizer, nós não podemos transformar estável, como nós estávamos falando ali, uma legislação quando a realidade varia. Se a realidade varia e a legislação estável, nós estamos voando para o passado, né? Então temos que alterar essas coisas. Eu queria completar um ponto que eu acho que é significativo, que é o seguinte: o Rio Grande do Sul conviveu durante muitos anos com esse déficit, mas esse déficit durante muito tempo foi maquiado perante a sociedade. Então a sociedade não tinha a clareza de como as finanças públicas eram coordenadas. A própria questão da inflação, ela muitas vezes encobriu isso, né? A inflação antes de 1994 era um dos maiores mecanismos para a gente conviver pacificamente com o déficit, né? E ao longo do tempo nós fomos criando uma série de outras alternativas. A grande questão é que esses coelhos estão acabando na nossa cartola, né? E quando esses coelhos acabam, a gente começa a se dar conta da nossa dura realidade. Então, esses dias nós conversávamos, né, que aparentemente o que a gente consegue perceber é que se mudam situações de receita e não se faz adaptações por parte da despesa.
né? Então, a gente gasta muita energia aqui no estado do Rio Grande do Sul brigando, né, por ressarcimentos de coisas que nós teríamos direito, né? Mas, por outro lado, nós temos aqui alternativas de mexer com questões ligadas à despesa que nós não mexemos porque nós achamos que, dado que uma vez a despesa foi feita, ela deve ser feita para sempre. E isso é algo que tem que ser reposicionado com o tempo, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora uma discussão a respeito das fundações, né? É legítimo que de tempos em tempos a sociedade como um todo discuta se algo que foi feito no passado continua relevante no presente. Nós temos, parece aqui, um apego que parece que, dado que algo foi criado, algo tem que ser existente para todo sempre, né? E eu acho que isso é uma coisa muito ruim para nós, porque evita que a gente tenha uma maleabilidade e consiga se acertar, principalmente em momentos que nem esse, né? Que a despesa, que a receita tem outra conformação do passado, né? Professor, o senhor falou da questão previdenciária, né? Hoje o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais inativos do que ativos, né? Foi o primeiro a chegar nessa situação, mas tem solução a curto prazo para a questão previdenciária, que é uma das raízes dessa crise? Não, a curto prazo não tem. Se pudesse fazer uma reforma radical, por exemplo, assim, as pessoas, metade dos servidores estão na educação e se aposentam com idade mínima de 50 anos. As mulheres, mas 90% é mulher. E na segurança pública, tem mais quase um quarto dos servidores se aposenta com, não tem idade mínima. Se eu chegasse e conseguisse fazer uma lei, a partir de hoje, todo mundo vai se aposentar com 60, com idade mínima, eu aumentaria 10 anos. Nesses 10 anos eu não precisaria colocar ninguém, eu corrigiria o problema. Mas o problema é que não se faz reforma assim, você faz reforma com transição, não faz uma coisa estanque. Então, por isso que a solução só vai dar a médio e longo prazo. Mas sem isso, os estados brasileiros estão totalmente fadados a serem quebrados. Ontem mesmo eu estava lendo um trabalho do Paulo Tafner, que é um dos mais entendidos de previdência no Brasil. Ele mostra que só em 2 anos a previdência pública dos servidores estaduais cresceu 105%. Em 2 anos. 2016, 2015 a 2017. Só para... Não, pode falar. Não, e aí tem um ponto importante que é, nessa linha, né? Às vezes a gente quer tanto uma solução de curto prazo que nós não trabalhamos nas soluções de médio e longo prazo. Se essas soluções de médio e longo prazo fossem feitas há 10 anos atrás, sim, nós já teríamos soluções. Né? Soluções. Então, por exemplo, hoje se discute, né, no governo federal uma reforma ampla da Previdência, né? Essa reforma ampla da Previdência, por exemplo, estabeleceria idades mínimas relevantes para algumas partes, aí que são servidores muito importantes na nossa folha de pagamento. Isso seria ótimo para o estado do Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque, de novo, não tem como a gente rejuvenescer a nossa força de trabalho da noite para o dia. Não existe como fazer isso. Mas existe como mantê-la na ativa durante mais tempo. Porque algo que nós temos que perceber enquanto sociedade é o seguinte, né? Uma coisa é que nós pagamos impostos porque nós queremos, por outro lado, por parte do governo, serviços públicos. Quando um servidor se aposenta, e isso não tem nada a ver com discutir um mérito, se ele tem direito ou não tem direito, se ele deve ou não deve, né? Mas do ponto de vista da sociedade, nós passamos a fazer transferência de renda, né? Transferência de renda é uma renda que antes era de uma parte da sociedade, passa a ser de outra parte da sociedade, né? Mas não tem um serviço aí no meio. Hoje nós temos 56% da folha baseada em financiamento de inativos, né? O que significa isso? Que praticamente metade, ou mais da metade daquilo que se gasta, não retorna na forma de serviços públicos. Então isso torna uma sensação de careza daqueles serviços que estão sendo prestados pelo que nós estamos pagando muito alta. Então começa a existir até uma relutância da própria sociedade em entender o serviço do funcionalismo público, né, na sua essência. Porque a sociedade se vê pagando e não vê o retorno necessário, quando na verdade metade se transforma em transferência de renda. Só para terminar, complementar o que ela disse, o equilíbrio previdenciário no regime de repartição, ele se dá mais ou menos pela taxa vezes o número das pessoas que estão contribuindo, percentual. Vezes a relação contribuintes aposentados. Nós precisaríamos mais ou menos 5, porque 5 nativos para um nativo, porque o funcionário começa com 100, termina com 200. Precisaria 5. Nós temos 0,8. O total desequilíbrio, não tem a mínima condição de continuar isso.
Patrícia, no primeiro capítulo desse livro, né, o Rio Grande tem saída, tu fala sobre a questão, entre vários pontos, mas tu fala sobre a questão do envelhecimento do Estado, né? Que o Estado tem um envelhecimento não só demográfico, mas também na sua infraestrutura, também na sua burocracia, né? É possível rejuvenescer o Estado? Olha, vamos pensar assim, vamos pensar na questão da sociedade como um todo primeiro, né? Nós não temos como rejuvenescer a sociedade como um todo. Dificilmente, por exemplo, as mulheres aqui do estado do Rio Grande do Sul vão mudar a sua taxa de fecundidade, aumentando ela rapidamente, né? Isso é muito pouco provável. Então, esse envelhecimento, ele põe um primeiro desafio para a gente, que é mudar a questão da educação. Durante muito tempo, nós pensamos em educação como construir escolas, né? Nós, em breve, teremos que fechar mais escolas, porque não vão ter crianças. Mas as escolas que nós tivermos vão ter que ser desafiadas a serem melhores, porque nós vamos precisar educar as crianças para serem adultos mais produtivos. Então, esse é o primeiro desafio do envelhecimento, né? Fazer com que a nossa educação seja muito mais efetiva, muito mais focada na qualidade do serviço que entrega, porque vai precisar, não se vai ter mais tanta quantidade a entregar, vai ter uma quantidade menor, mas com uma qualidade que precisa ser maior. Um outro desafio vai ser a questão relacionada à saúde, né? Nós vamos ter desafios grandes do ponto de vista da saúde. E que nós sabemos, né, que um idoso custa muito mais caro que uma criança, porque cuidar de saúde, e principalmente do ponto de vista que a gente trata aqui no Estado, que é muito mais curativo do que preventivo, custa muito caro. Então isso vai ser também um desafio importante para os cofres públicos. Se a gente não antever esse problema e começar a lidar com saúde curativa, com saúde preventiva agora, esse problema vai ser muito caro lá no futuro. Quanto à questão da infraestrutura, né? Nós brigamos muito ideologicamente, né? E nós ignoramos que a pior infraestrutura é aquela que não existe, né? E hoje nós temos um problema sério, que é, nós temos uma infraestrutura faltante, uma grande parte do Estado, e na parte que ela existe, ela está muito deteriorada. Nós precisamos conseguir alternativas para isso, né? E as alternativas necessariamente passam pela iniciativa privada, porque não existe caixa, né, numa situação, principalmente que nem essa, que grande parte dos recursos vão para a Previdência. Então, de novo, não tem como você demitir um aposentado, né? Você tem que conviver com aquele tipo de cifra durante muito tempo dentro do seu orçamento. Não tem outra alternativa senão fazer isso junto à iniciativa privada, né? E a pergunta é, o que nós estamos fazendo quanto a isso, né? E, de novo, não precisa ser só nós, governo do Estado, mas o governo do Estado junto com a União para fazer com que estradas funcionem, por exemplo. Que aí entra a questão das parcerias público-privadas, por exemplo. Com certeza. E, de novo, aqui no Estado nós temos um problema, né? Nós ignoramos que contratos podem ser mal feitos. Mas se um contrato for mal feito, a gente tem que usar aquilo como um aprendizado para fazer ele melhor. E não maldizer algo porque um contrato não funcionou um dia, né? Nós temos que aprender com isso. Quanto à questão da burocracia, né? A burocracia do Estado do Rio Grande do Sul, ela envelheceu ao longo do tempo, principalmente no funcionalismo público propriamente dito, né? Como falávamos antes, né? A gente não tem como rejuvenescer da noite para o dia esse funcionalismo, mas existem mecanismos de fazer com que esse funcionalismo, mesmo mais velho, permaneça mais tempo e não que essa velhice do funcionalismo leve ele ao desligamento, que, portanto, vai ser infinitamente mais caro. Mas uma coisa que precisa ser feita todos os dias, eu acho que no Estado, é se pensar que uma função que se exaure precisa necessariamente ser recolocada, né? Porque, às vezes, um funcionário que sobe em uma área pode ser exatamente o funcionário que falta em outra, né? Então, aqui no Estado, nós precisamos deixar com que certos setores, né, do funcionalismo público deixem de existir para que se tenha mais espaço orçamentário para que outros setores do funcionalismo público, que estão muito mais essenciais à sociedade, possam entregar trabalho de fato. Para isso, eu acho que todos nós precisamos nos libertar de certas memórias, né, principalmente memórias corporativas, e ter uma visão um pouco mais republicana, de visão de efetivamente de bem da sociedade para avaliar isso. Professor Darcy, o governo estadual ele está encaminhando com o governo federal a questão da renegociação da dívida, né? O governo do Rio de Janeiro anunciou, já firmou esse pacto e fala em 5 anos de recuperação. Como é que o senhor vê hoje essa questão da renegociação? É possível? Pois é, só que antes de eu fazer uma consideração, porque ao longo dos tempos, e aí já introduza isso, nós tivemos sempre uma maneira de nos financiar,
Primeiro por endividamento, depois por inflação, depois por privatização, depois por Caixa Único, depois por depósitos judiciais, depois pela cessão das contas do Banrisul. Isso tudo acabou. Então, não há mais coelhos, como diz isso tudo acabou. Então, o que acontece? Essa renegociação, em si, se eu fosse responder, eu acharia que não seria bom. Mas só que é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul é um doente que está em estado terminal. Se não tomar o remédio, ele morre. Se tomar, poderá se salvar ou não. O que é o remédio? O remédio seria essa renegociação. Porque do jeito que está, hoje em dia, faltam mais ou menos, vamos pegar o ano que vem, o déficit de 5 bilhões. Se fizer a renegociação, vai ficar em torno de 2 bilhões. 2 e pouco. Então, mesmo com a renegociação, ela não cobra o déficit. Mas o que tem que, nessa renegociação, inclui a autorização para 3 bilhões de operação de crédito. Que, em princípio, é um horror tirar dinheiro emprestado para cobrir buracos, né? Mas não tem solução. Ou se continua com a folha atrasada, faz emendar 2 meses, ou se faça a renegociação. O problema para executá-la é que a Assembleia não está aprovando, né? Não está aprovando a autorização. Primeiro, ela não autorizou a eliminação da obrigatoriedade do plebiscito. Agora, não está autorizando a execução do plebiscito. Talvez vá o ano que vem autorizar, mas aí só vai sair para o ano 2019. Eu não sei como é que o governo vai se ver o ano que vem, né? A situação é muito difícil, porque a receita caiu, né? A despesa com o pessoal cresce, não só pelo crescimento vegetativo, mas pelos reajustes concedidos anteriormente. Então, a situação é difícil. Patrícia, como tu vê esse tema da renegociação? Eu acho que tem 2 frentes aí, né? Uma frente é exatamente essa que o Darcy falou. Se nós pararmos para pensar, ela é uma sinalização muito ruim, né? Porque ela diz que se você não fizer as coisas certas, no final alguém vai estender a mão e você vai ser atendido, né? A questão é que não tem outro jeito, né? Então, tipo, se ela existir, né, dado que o outro jeito seria muito ruim, seria penalizar uma parte muito grande da sociedade, não só o funcionalismo público, mas principalmente as pessoas que fazem uso desses serviços, né? Eu acho que teria que ser feita essa renegociação com um compromisso muito assertivo, né, das partes envolvidas aqui, para que isso não volte a se repetir. Porque isso é muito ruim para nós todos enquanto sociedade. Mas para isso ficar claro, tanto a Assembleia Legislativa como todos os gaúchos têm que se entender que, ok, nós não chegamos a esse ponto de qualquer forma, foram decisões erradas que nós tomamos, né? E nós temos que entender que todas as nossas escolhas têm consequências, né? E que como uma família, né, que no momento se endivida e no futuro tem que fazer um sacrifício porque no passado cometeu um erro, nós também precisamos fazer isso. Então, na minha opinião, o mais adequado seria nós fazermos um plano de renegociação da dívida o mais longo possível, no sentido de que a gente amenizasse os efeitos de curto prazo, mas que houvesse muita rigidez no cumprimento desse plano para que a gente consiga, ao longo do tempo, reverter essa situação e não simplesmente ganhar uma pílula de repetição disso no futuro. Queremos então agradecer a presença do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, também da economista Patrícia Palermo. Nos trouxeram aqui ideias, reflexões sobre as saídas para o Rio Grande. O domínio público fica por aqui, deixamos nas redes sociais também ideias, propostas, sugestões para os próximos programas. Até lá!